Como fazer uma caixa de texto circular que segue o tamanho do teu texto automático com expressões no After Effects. Eu vi esse tutorial aqui do Marcos Silva. Eu tenho a impressão que ele seja brasileiro, tá? Eu não conheço ele, mas gostei muito do conteúdo dele. Ele é um motion designer freelancer que vive em Londres e ele está fazendo alguns tutoriais muito bacanas. E esse aqui foi um deles, em que ele cria uma caixa de texto circular a partir de expressões que vai acompanhando o tamanho do texto. E resolvi fazer uma versão minha. O que eu percebi é que ele fez uma solução muito completa, bem bacana, mas eu pensei em simplificar um pouco, porque eu gostaria muito de mostrar a essência das expressões, porque muitas vezes quando as pessoas estão começando com algo, quando você tem uma solução já mais complexa, assusta um pouco. E eu consegui chegar em um resultado muito parecido, com uma expressão mais simples, que pega exatamente a essência. Claro, a solução do Marcos está muito sofisticada, muito bacana e vale muito a pena estudar. Depois eu quero até mostrar alguns detalhes que eu aprendi com a expressão dele, mas aqui eu vou me concentrar em fazer essa versão simplificada. Então, vamos lá. Ó. A solução está aqui, conforme eu vou escrevendo, ela vai aumentando o tamanho. Mas eu vou criar uma composição nova, porque eu vou começar do zero. Então vamos lá, ó. Eu crio o meu texto e daí eu vou aplicar nesse texto usando o Effect Controller, né? Esqueci até o nome do plugin, gente, mas é o FX Console. FX Console é gratuito. É feito pelo Andrew Kramer, da Video Copilot, e é muito bom tu ter esse plugin, porque ele te ajuda a achar os efeitos muito mais rápido. Então, vou aplicar aqui, ó, Circle. E isso vai aplicar um círculo. É um efeito de círculo que já vem com o After. Só que quando você aplica ele, ó, você escolhe o tamanho que você quer, só que ele tem um problema. Ele sempre vai sair no meio da composição. Ele está bem no meio da composição aqui. Não importa a posição do texto, sempre vai estar no centro. E o outro problema é que ele simplesmente desconsidera tudo que tinha na camada antes. Então aparece o círculo e desaparece todo o resto. Mas tem uma solução para isso, que é o CC Composite, que é um efeito que basicamente faz isso. Ele traz de volta o conteúdo original da camada por cima dos efeitos que você aplicou. E se você quiser, você pode fazer com que ele desconsidere o alfa. Aqui ele está considerando o alfa dos efeitos. Se eu colocar, tirar o RGB Only, ele vai desconsiderar esse alfa e vai trazer toda a camada de volta. Eu vou apertar na minha camada de texto o 2 vezes, porque daí isso vai mostrar aqui, ó, a minha posição. Vou aplicar um reset para centralizar essa minha camada de texto. E a altura eu vou acertar manualmente. Existem expressões que centralizam o texto sempre dentro da comp, para que ela sempre fique no centro, conforme você vai quebrando linha e tudo mais, mas eu não vou entrar nessa expressão hoje, que é um pouquinho mais complexa. Continuando, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu já tenho minha camada de texto, já tenho os efeitos aplicados. Agora eu quero controlar esse parâmetro de raio do círculo, porque eu quero que esse raio cresça conforme o meu texto cresça também. E para fazer isso, a gente vai fazer através de uma expressão. Então, para aplicar uma expressão aqui no raio, eu vou apertar Alt e clicar no reloginho, que é esse carinha aqui. E daí ele vai habilitar aqui o campo de expressão. As expressões nada mais são do que cálculos que resultam em um valor numérico. Então, no final das contas, eu quero que apareça um número aqui. Por exemplo, 300. Se fosse o tamanho da minha camada, 300, seria o valor que resultaria. Mas, neste caso, qual o valor que eu quero aqui? Eu quero o valor da largura desta camada. E existe uma expressão para isso. Então, a gente vai começar a escrever a expressão. Primeira coisa, eu quero a largura desta camada, a camada que eu estou. Então, a gente começa escrevendo a expressão, colocando aqui, ó, a expressão this layer, que significa exatamente isso, esta camada. E agora,
eu vou apertar ponto para adicionar a próxima seção da minha expressão, que é justamente aquela que mede a largura da camada atual, que é a Source Recta Time. Conforme você vai começando a escrever Source, ele já aparece algumas opções aqui, ó. E é a opção Source Recta Time que eu quero. Ela é uma expressão um pouco mais complexa, ela tem várias opções, você pode colocar parâmetros aqui dentro desses parênteses, mas como eu falei, eu vou manter só na essência. Então, quando você aplica essa expressão, ele te pergunta, tá, mas que tamanho você quer? Você quer a largura? Você quer a altura? Neste caso, eu quero a largura. Então, vou colocar aqui width, que é a largura em inglês. Só de fazer isso, ele vai pegar a largura em pixels dessa camada e aplicar aqui. Então, olha só. Agora, quando eu mudo meu texto, ele já está mudando também o tamanho do círculo. Só que ele está em um tamanho desproporcional. Por quê? Porque ele está pegando a largura total e aplicando no raio. E o raio é só a metade do círculo, né? Lembrando das aulinhas, o diâmetro é a distância daqui até aqui e o raio é a distância daqui até aqui. Então, ele está pegando o tamanho da minha camada de texto aplicando no raio, ou seja, se eu vou até duplicar aqui para mostrar, ó, aqui está o raio, tá vendo? Então, como eu apliquei o tamanho da camada no raio, ele está duplicando para todos os lados. Então, se eu dividir ao meio o raio, eu vou ter esse círculo bem justo no tamanho da minha camada. Só que também não é isso que eu quero, porque agora ficou justo demais. Então, eu vou adicionar um valor extra, que nesse caso eu acho que 80 pixels vai ficar bem legal. Olha só. Então, agora ele está pegando o tamanho da minha camada dividido por 2 mais 80 pixels. Então, conforme eu vou escrevendo aqui, ó, ele vai aumentando e respeitando esse tamanho de 40 pixels de cada lado, né? Porque é 80, então é 40 desse lado e 40 desse lado. Então, desta forma, a solução já está funcionando com uma expressão super pequenininha. Se eu quisesse, eu poderia usar um controlador para definir essa margem de 80 pixels. Como é que eu vou fazer isso? Selecionar a camada, vou vir aqui e aplicar um Expression Control. E daí tem uma opção aqui mais embaixo, deixa eu diminuir aqui para conseguir mostrar. Expression Control Slider. Esses Expression Controls são efeitos vazios, eles não modificam a imagem, eles não fazem nada, eles só servem para se conectar a expressões. Então, quando eu pego aqui, ó, na minha expressão e substituo 80, ó, vou selecionar 80, eu vou usar o chicotinho para conectar essa expressão a este controlador, ele vai dar o endereço desse controlador e a partir de agora, o valor que eu colocar aqui vai ser o valor da margem. Só que ficou um pouco feio aqui, tá vendo? Fica difícil de entender da maneira como tá. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou recortar esse texto e vou colocar um nome qualquer aqui, eu vou chamar de SL. Isso aqui é o nome de uma variável. No final de cada linha de expressão, você coloca um ponto e vírgula, tá? E daí aqui em cima, eu vou falar o que é esse SL. Esse SL é igual àquele texto que o próprio After tinha criado para o endereço desse Slider Control. O que está escrito aqui, ó? O efeito Slider Control e a propriedade Slider, que é essa propriedade aqui, agora recebe o nome desta variável. Então, sempre que eu usar essa variável, ele vai mostrar o valor desse slider aqui. É assim que está acontecendo e assim que já está funcionando aqui. Então, essa foi uma solução bem simples, já está funcionando, totalmente funcional. Na versão original, ela é bem interessante de você explorar, porque ela... Deixa eu ver se ele mostra aqui rapidamente, que daí eu vou pausar. Ó, o que ele faz aqui? Ele faz a mesma coisa, só que ele controla um shape de círculo, né, um shape layer circular, através do Source Recta Time. Aqui ele deixa as propriedades padrão, tá vendo? De tempo, falso. Isso aqui é o padrão mesmo dessa expressão, e se você quiser você não precisa deixar isso. Mas ele está pegando aqui, ó, o tamanho desta layer, que é a camada de texto dele, e daí ele aplicou isso aqui
na propriedade de tamanho do círculo. E daí ele colocou aqui o seguinte, ele fez um pouco diferente, ó. Ele usou essa camada, essa propriedade aqui, ó, mathmax, para definir o tamanho máximo. Ou seja, se por acaso a camada tivesse um tamanho de altura 1 e um tamanho de largura 5, essa expressão mathmax pega o maior valor e retorna. Porque nesse meu caso aqui, por exemplo, se eu colocar um ponto, fica desproporcional, porque o ponto ele é muito curtinho e muito baixinho. Ou, por exemplo, se eu colocar um L, também fica desproporcional. E usando aquela expressão, ele conseguiu fazer uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, que é pegar sempre o maior valor dessas duas opções. E daí o resto ele só aplica o valor ali no raio do círculo e a solução é muito parecida. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa solução e das explicações. Se você curtiu, se inscreve no canal, curta e principalmente compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem medo de expressões e talvez só precise de um empurrãozinho para entrar nesse mundo.